Quantos irmãos estão aí sendo perseguidos, maltratados, injustiçados? Quantas vezes pessoas da sua própria família tratam você de forma perversa, dura, sem você merecer? E às vezes isso é uma tentação, irmãos, porque Satanás sabe como tentar atingir os nossos sentimentos através das pessoas que você ama, porque dói mais, é muito mais doloroso do que uma pessoa que você não tem ligação alguma. Você está me entendendo? Mas ele está dizendo aqui, nem isso vai nos separar, nada. Nós vamos ser bem-sucedidos, vai dar certo, amém? Diz o texto, não são assim os ímpios, mas são como a moinha. Moinha é palha, palha seca. Você pega o trigo, tira o trigo, sobra a palha, que o vento espalha. Os ímpios são exatamente assim, inconstantes. É uma característica muito própria dos ímpios. Eles são inconstantes. Está entendendo? Sim? Por quê? Porque não tem raiz. Olha a simbologia. O que agrada a Deus, como árvore plantada junto do ribeiro, tem raiz. Mas o ímpio, como a palha, o vento leva para qualquer lugar. Aqui eu lembro, irmãos, da diferença entre Adão e Davi. Quando Adão e Eva pecam, a risca seria Eva e Adão, pela ordem de quem pecou primeiro. Mas Deus coloca Adão primeiro, porque ele foi criado primeiro, ele tinha maior incumbência, a maior responsabilidade. E quando Deus pergunta, por que esse menino não obedeceu? Por que você escolheu ir contra a minha vontade? Resposta de Adão, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Mas olha Davi, quando o profeta confronta Davi, e ele percebe, rapaz, estou em pecado, ele nem cita Betseba. Ele nem fala, não, a mulher estava tomando banho lá, aí pronto, eu caí na tentação, não. Ele nem cita, eu pequei, a culpa é minha. Ele pediu a Deus perdão. Essa é a diferença entre um e outro. Amém, irmãos? Diz o texto, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação. Irmão, isso aqui é muito importante. Você já ouviu muitos pregadores dizendo que haverá surpresa no dia do juízo, e haverá mesmo. Por favor, marque na sua Bíblia Mateus 7:22. Mateus 7:22, que diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu pergunto a você, é errado pregar a palavra? É, irmãos? É errado expulsar demônios? É errado operar maravilhas, milagres, curas? É errado? Não tem nada de errado nisso. Mas olha o que o texto diz. E então lhes direi abertamente, Jesus dizendo sobre eles, nunca vos conheci, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. É o que eu digo muito para os meus obreiros aqui. Primeiro você tem que ser. O fazer é consequência. O fazer jamais substitui o ser. Eles faziam as coisas para Deus, mas não tinham aliança com Ele. Jesus disse, eu nunca vos conheci. Isso é muito pesado, irmãos. Isso é muito pesado, você está entendendo? Sim? Diz mais, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu chamo dos enganadores infiltrados. 2 Timóteo 3,12 diz, e também todos os que piamente quer dizer de maneira santa, querem viver em Cristo Jesus, padecerão o quê? Perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Diz mais em João capítulo 2, verso 19, o apóstolo João diz, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é, para que se manifestassem que não são todos de nós. Eu já vi alguns pregadores usando esse texto aqui
para falar contra as pessoas que saíram da sua congregação e foram para outro ministério. Isso não se aplica. Não é disso que o texto está falando. Congregava aqui na AME, foi, sei lá, para a Assembleia de Deus, ou foi para a Igreja Batista, Presbiteriano, Universal, Deus é amor, sei lá onde. Não está falando disso aqui não. Está falando daqueles que se afastaram, se desviaram do caminho de Deus, que se tornaram inimigos da fé, que se tornaram contrários a Cristo. É desses que o apóstolo está falando. Estava com a gente, mas não era da gente, não era de nós. Isso aconteceu para se manifestar que não são todos de nós. Amém? E por fim, no verso 6 fala: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Os olhos de Deus estão atentos, estão abertos. Nunca esqueça que Deus está sempre olhando para nós, para ver as nossas ações, para ver o nosso proceder, como é que é a nossa vida cotidiana. Você está me entendendo? Então, quer ser feliz? Obedeça a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Forte mesmo. Aleluia. Glória a Deus.